Olá, boa noite. Vamos esperar que as pessoas chegarem. Então, enquanto as pessoas vão chegando, eu vou me apresentar, tá? Meu nome é Tamires Mesquita, eu sou psicóloga, trabalho com atendimento clínico, né? Atualmente estou na clínica online apenas, até algumas pessoas acenando aqui, entrando já, vão sendo bem-vindos, tá, gente? Estou começando aqui a me apresentar. De antemão, gostaria de agradecer ao convite da SD Makeup Oficial, né, a SD Sobrancelhas, pelo convite, né, pela disponibilidade desse espaço, né? Eu sempre fico muito feliz, né, quando tem um espaço onde eu possa trazer a psicologia, né, um pouco de como a psicologia pode ajudar. E hoje a gente vai falar aqui sobre Janeiro Branco, né, como é essa campanha, de onde foi que surgiu, tá? Continuando a minha apresentação, né, mais uma vez, meu nome é Tamires Mesquita, sou psicóloga, trabalho com atendimentos clínicos e também tenho um projeto voltado para mulheres, juntamente com a minha sócia, psicóloga Raniele Rangel, né, o nosso projeto se chama Grupo Mulheres Reais, né, para trazer realmente a beleza, né, do que é ser real, do que é ser de verdade, porque muitas vezes, na maioria das vezes, a sociedade exige da gente uma coisa que é surreal, né, que não faz parte da realidade em si, né, existe uma coisa aí toda muito romantizada por meio dos padrões, né, sociais de beleza, enfim, em torno da mulher. E isso impacta diretamente na saúde mental, né? Então, se vocês quiserem saber mais, a gente abriu recentemente um Instagram que se chama Grupo Mulheres Reais, mas a gente já tá na 3ª edição do grupo, tá? E ele é online, então, da onde você estiver acompanhando, você pode acompanhar, tá bom? Então, vamos lá, né? Começar. Dadas as apresentações e os agradecimentos, vamos lá, Janeiro Branco, né? E aí eu queria falar, pessoal, que aqui é um bate-papo. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem ir falando, vocês podem colocar aqui, tá bom? Que a gente vai trocando uma ideia, tá? Hoje, realmente, o objetivo aqui é trazer informação para vocês, informação de qualidade, tá? Então, vamos lá, como foi que surgiu essa ideia do Janeiro Branco, né? Foi em 2014, um grupo de psicólogos lá de Minas Gerais, eles se juntaram, né, para trazer informação da importância de se olhar para essa demanda, né, de saúde mental. Quando eu falo saúde mental, eu falo didaticamente, né, a gente fala aqui de saúde como um todo, porque não dá para separar, né, o que é saúde física, o que é só mental, as duas elas estão, enfim, a saúde ela tá totalmente atrelada nos âmbitos da nossa vida, né, tanto que em algum episódio que você tenha passado na sua casa com algum familiar também de falta de saúde, a gente sabe que é um transtorno muito grande, né? Então, foi criada essa campanha para desmistificar, né, os estigmas em torno da saúde mental, né, do preconceito, né, que as pessoas costumam muitas vezes falar, coisa de doido, eu não preciso disso, eu não preciso saber disso, né? Então, assim, existe ainda esse distanciamento, né? Então, desde 2014, eles começaram essa campanha. Por que no janeiro, né? Por que em janeiro, né? A gente sabe que no final do ano, né, a gente dá aquele momento de nostalgia, onde a gente lembra, né, dos objetivos, das metas que cumprimos ou não, das vitórias que conquistamos ou não. E a gente fica meio assim, né, meu Deus, e agora? Eu não fiz nada que eu planejei e tal. E aí vem o ano novo, né, vem o janeiro branco, como se fosse uma folha em branco, onde você tem aí mais 365 dias para reescrever uma nova história, né. Então, por isso que também foi eleito o mês, né, janeiro branco. Por isso, né, por essa simbologia em torno como se fosse também um recomeço, né. Então, assim, de antemão, se você já está fazendo seu planejamento aí para 2021, coloca uma meta aí de atenção para a sua saúde mental, tá bom? E vamos lá.
a campanha, né? Por que a importância de entender dessa saúde mental e emocional, né? A gente vive numa sociedade que a gente não é muito estimulado, né? Principalmente aqui no Brasil, a gente não é muito estimulado a entender nossas emoções, né? A gente não... Muitas vezes, principalmente... às vezes a gente, quando era criança, né? Quem nunca escutou aquela fala, engole choro, tá chorando por quê? Né? Então, assim, as pessoas ainda têm muito, quando a gente quer chorar, quando a gente quer externar alguma emoção, muitas vezes a gente não quer que seja em público, a gente não quer chorar em público, né? Porque as pessoas, mas por que você tá chorando e tal? As pessoas se sentem desconfortáveis, né? Também quando vem alguém chorando e tal, é quase um evento, né? Então, assim, eu tô trazendo esse tipo de situação só pra gente se dar conta de como na nossa sociedade não é normalizado a gente falar de emoções, não é normalizado a gente falar de como a gente se sente, de fato, né? Não à toa, quando a gente pergunta, e aí, tudo bem? Aí as pessoas falam, tá, tudo bem, a vida pode estar o ó do borogodó, né? Assim, mas a pessoa responde, tá tudo bem, só pra não perder muito tempo, né? Então, às vezes, a gente também não dá muita atenção a essa carga emocional, que faz parte da gente, né? Eu costumo dizer que as emoções, quando elas vêm, os sentimentos, né? Os pensamentos, a forma como a gente se comporta, quando o sentimento vem, ele tá ali, latente, ele tá querendo falar alguma coisa, né? Ele tá ali, é como, por exemplo, uma dor, né? Eu tô com uma dor aqui no dedo, deixa eu ver o que foi que aconteceu, né, e tal, vou colocar um curativo, se for uma ferida, vou ver se foi uma fratura, enfim, vou identificar essa dor. A dor emocional a gente não vê, né, ela não sangra, mas ela existe, né, e muitas vezes a gente também não dá essa importância porque a gente não tá vendo, né, então às vezes pessoas que também passam por algum tipo de adoecimento, né, a gente costuma falar, mas isso é besteira, mas isso é porque não tem Deus, né? Existe aí toda uma fisiologia cerebral também, né? De neurotransmissores internas, né? Que a gente precisa também olhar para isso, né? A gente não nasce com um manual de, olha, você nasceu, você tem esse determinado cérebro aqui, tá aqui o manual para você, toma, né? Não é assim. Então, o trabalho, né, dos profissionais que são da área da saúde mental é muito também da gente identificar como é o comportamento daquela pessoa, como foi que ele internalizou, os padrões de comportamento, né? Como é que ele sente, o que é que simboliza para ele, né? O que é que simboliza para ele cada evento da vida dele. Às vezes pode acontecer um evento na minha vida que eu posso achar ok, eu posso superar, pode ser até um evento difícil, mas que para outra pessoa pode ser extremamente traumático, que para uma terceira pessoa pode, não, tudo bem, é assim mesmo, né? Então, cada pessoa também vai ter o seu grau de resiliência, né? E eu queria trazer hoje aqui também a ideia de que o público, a maioria são mulheres, né? Então, e eu falei agora essa coisa da comparação, né? E que existe muito nesse universo feminino essa questão da comparação, né? Tanto porque a gente, desde pequenininha, né? Fulano é mais bonita que você, fulano é mais magra que você, né? Existe essa coisa do corpo, da beleza exacerbada, e isso traz inúmeros adoecimentos, né? Assim, como transtornos alimentares, como transtorno do pânico, né? Muita cobrança, né? De um determinado padrão que a gente tem que assumir. Você tem que se comportar de tal forma, porque senão ninguém vai te querer. Você tem que se você se posicionar na empresa porque você é mandona e tal. Então, vários rótulos, títulos, né? E formas esperadas de como a gente se comporta na sociedade, né? Para os homens também, da mesma forma, né? Existe aí um padrãozinho, né, desenhado de como é que o homem se comporta. Hoje eu vou focar mais na mulher também, porque o nosso público é mais feminino aqui, né? Mas também padronização, rotulação, também não é saudável nem para homens nem para mulheres, né? Isso implica muito na nossa saúde mental, né? Porque todo mundo quer ser aceito, né? Todo mundo... nós somos seres sociais e sociáveis, então a gente tem a necessidade de ser aceito,
né? Então, assim, quando tem alguém que aponta, quando tem alguém que não aceita o jeito que a gente é, isso dói muito, né? Isso nos adoece, a gente se sente não fazendo parte, muitas vezes, né? E essa questão da comparação, né? Voltando lá. A gente costuma se comparar muito com o outro, né? Mas eu falo e eu trago muito, né, que também a gente só pode se comparar com a gente mesmo, né? A gente não pode sair do nosso corpo, sair de quem a gente é e se tornar outra pessoa, né? Então, assim, muitas vezes a gente já fez tanta coisa, né? E eu faço também, eu auxilio algumas pessoas com mentoria de planejamento de carreira, né? E às vezes a gente olha, chega pacientes pra mim, né? Clientes no caso, e eles já fizeram um monte de coisa na vida, né? Já fizeram muitas coisas na vida e não reconhecem, né? E não reconhecem essas conquistas, né? Que eles trouxeram até aqui, como se nunca estivesse bom, né? E aí existe até uma expressão que está se falando muito hoje, que se chama síndrome do impostor. É como se você nunca tivesse bom o suficiente para aquilo, né? Como se você nunca fosse bom o suficiente, né? Isso a gente vê muito em mulheres, né? Essa comparação, esse padrão de beleza é tão cobrado, né? Tão imposto, né? Para ser atendido. Às vezes a gente não consegue, às vezes sim, às vezes não. Às vezes a gente também nem quer, né? Atender, né? E tá tudo bem com isso. Que existe aí a síndrome do impostor, como se sempre estivesse faltando alguma coisa, como se a gente também sempre esperasse uma validação externa, né? Para saber, para dizer se o que a gente faz é bom ou não, né? E isso traz também, assim, sérias consequências, né? A nossa saúde emocional aí, a gente fica inseguro, né? A gente fica duvidando da gente mesmo. A gente não vai pra frente com alguns trabalhos, às vezes a gente tem uma ideia maravilhosa e não vai pra frente porque não tá acreditando, né? Porque não tá acreditando na gente mesmo, né? Então, eu também queria trazer aqui que quando a gente fala de saúde mental, a gente também fala da qualidade dos pensamentos. Eu costumo falar que é aquela vozinha interna, né? Ah, como é que eu sei se eu tô em dia com a minha saúde mental e tal? Todo mundo tem uma voz interna, né? Geralmente a gente fica falando com a gente mesmo. Ah, eu faço isso, eu faço aquilo e não sei o quê, né? Tem muita gente que personifica e fala aquela figurinha do diabinho e do anjinho, né? Que geralmente tem nos desenhos animados. É a nossa vozinha interna. É o nosso eu observador, né? Todo mundo tem esse eu observador, que é muito bacana. É muito bacana também a gente se dar conta disso, né? E a gente começar a perceber como é que tá os nossos pensamentos internos, né? Como é que tá a qualidade desse diálogo interno? Geralmente, pessoas que têm problema de autoestima, né? Tem um diálogo interno muito severo consigo mesma, né? Erra, né? E a pessoa fica, nossa, se xingando, né? Fica sendo muito cruel. Às vezes a pessoa até é tolerante com os outros, externamente, né? Mas consigo mesma a pessoa é extremamente carrasca, né? Não consegue, tem dificuldade de se perdoar, fica se martirizando, né? Segura aquela culpa, né? Então, sentimentos assim que a gente tem com a gente mesmo, eles são disfuncionais. E aí eles vêm da onde? Muitas vezes de pensamentos disfuncionais, né? Às vezes a gente alimenta pensamentos que às vezes nem são realidade, né? Nem se tornaram realidade ainda, e aí a gente já tá sofrendo. Esse é um cenário que a gente ouviu muito, né, durante essa pandemia, que é o ansioso. Eu costumo ilustrar, né, a imagem do ansioso, assim, né, para que fique mais claro, né, a gente tem visto muito, né, principalmente também em jovens, eu tô ansioso e tal, não sei o quê. É importante dizer que um pouquinho de ansiedade, ela faz parte da nossa vida, ela é importante, e é importante salientar também que todos os sentimentos que a gente tem, né, mesmo tristeza, né, que a gente não gosta de sentir, que está se sentindo mal, ela tem uma função.
E o que nos cabe é identificar o que é essa função, né? O que é que ela está querendo dizer, se manifestando daquela forma, né? A gente pode fazer isso, a gente tem esse poder, né? Então, assim, eu também gosto de trazer a saúde mental como algo que a gente pode mudar, que a gente pode melhorar, que a gente pode, com os nossos próprios recursos, mas eu não faço terapia, né? Mas você tem o eu observador, né? Você pode ir lá pesquisar, estudar, né? E se informar sobre. E voltando à questão da ansiedade, né? Que foi muito falado, né? Nessa pandemia, eu costumo ilustrar que a imagem do ansioso que me vem é aquela pessoa que olha assim lá pro futuro, ela vê 1000 possibilidades, né? Aí possibilidades diferentes, boas, ruins, enfim, ela vai lá na pior, puxa do futuro, coloca debaixo do braço e continua sofrendo, né? E fica sofrendo, o negócio não aconteceu, o negócio tá lá no futuro, nem sabe se vai acontecer, mas fica paralisada, com medo, né? Então, muitas vezes esse medo que paralisa, ele é adoecedor, né? Essa ansiedade que ela paralisa, que eu não consigo fazer mais nada, que me tira das minhas funções, das minhas funcionalidades do meu dia a dia. Isso é adoecedor, né? Só pra gente também desmistificar um pouquinho desse termo, o ansioso, né? Hoje, eu tô ansiosa e tal. Muitas vezes é até legal a gente ter aquela ansiedade, né? Eu, quando tava aqui antes de fazer a live, eu tava aqui esperando das 7 horas, eu tava ansiosa, mas era uma ansiedade boa, né? Aquela ansiedade adoecedora é quando nos tira das nossas funcionalidades, da nossa rotina, né? Quando a gente não consegue comer, muitas vezes, né? Tem gente que somatiza, né, de diferentes formas, né? Somatiza quando o sintoma ele passa para o corpo, que é muito comum, tá? Que é muito comum. Às vezes no adoecimento no nosso corpo, ele já tem uma origem aí no adoecimento mental, né? A gente vê isso em pessoas que têm doença de pele, muitas vezes, né? E não sabem, poxa, mas por que eu não fico bom e tal? Vai ver, tem aí um cunho emocional muito forte por trás, né? Por trás dessa doença, né? Eu costumo dizer que o sintoma, quando a gente tem algum sintoma, ele é só a pontinha do iceberg, né? Não sei se vocês já viram a ilustração de algum iceberg. Na pontinha, ele parece pequeno, né? Mas quando a parte submersa é muito maior do que a parte que tá para fora, né? Da água, assim. Então, às vezes quando a gente fala de saúde mental, a gente fala também disso, né? Da história de vida do indivíduo, do que aconteceu, dos traumas, que muitas vezes foi lá na infância, né? Que a gente nem se deu conta, que nossos pais nem sabiam, enfim, né? Então, a saúde mental, ela vem também como uma forma, né? Principalmente a psicologia, a psiquiatria, pessoas, né? Os próprios terapeutas que trabalham nessa área, de entender, de explicar, de esclarecer, de trazer consciência, né, para esses comportamentos, para esses pensamentos que trazem esses tipos de adoecimento, né, essas formas de estar no mundo, tá? Até aqui, gente, tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa? Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa. Será que alguém perguntou alguma coisa? Não, não tem perguntas aqui, tá? Enfim, continuando, né? E por que a importância, né, dessa saúde mental? Nós, cada um aqui tem uma história única, né? Então é muito importante por isso que é muito perigoso quando a gente tenta se comparar, né, a outras pessoas, né? A gente vê muito nas redes sociais, né, o pessoal postando, que tem uma vida ideal e tal, perfeito, né? Mas a gente precisa lembrar que aqui a gente posta fotos editadas, né? A gente posta o que a gente quer, né? Aqui o Instagram, ele também é uma empresa, né? Então ele tem também interesses comerciais, então não tem como a gente ficar se comparando, né? Você é um ser humano único com a sua história, né? Somos da mesma espécie, obviamente, mas a forma como você internalizou. E eu acho isso muito bonito, né? Eu acho isso do ser humano muito bonito de contemplar, né? Cada paciente, cada pessoa que me chega é única, né? Cada mulher que a gente acolhe lá no grupo, Mulheres Reais, é única, com história única,
Podemos sim ter passado por situações adoecedoras semelhantes, né? Mas o simbólico que tem na história de cada uma, ali de cada um, é diferente, né? Então, a saúde mental ela tem muito a ver também como você se olha, né? Qual é a história que você conta de você, né? Qual é a história que você quer contar de você também, né? Então, hoje eu queria trazer, a gente pode aqui estar falando de muitas coisas, mas hoje se eu pudesse escolher alguma coisa para deixar para vocês, né? Qual é a história que vocês contam de vocês, né? Eu deixaria essa reflexão, sabe? Porque o que a gente fala da gente, né, com a gente mesmo, às vezes tem muito mais efeito, né? Às vezes a gente não se conta, às vezes a gente é muito mais carrasco com a gente do que outras pessoas, né? Do que o outro que vem de fora. E aí, quando a gente fica nessa, sendo muito carrasco com a gente mesmo, né? Quando a gente fica se desmerecendo internamente, a gente acaba se envolvendo em situações adoecedoras, né, em relacionamentos abusivos, por exemplo. Então, assim, eu acho muito bacana, né, o slogan da SD, onde ela fala de valorizar a beleza do seu olhar, né? Não é uma beleza qualquer, não é uma beleza padrão, é a do seu, né? O trabalho é feito para algo personalizado para você, né, do seu jeito, né, e eu gosto muito também que a S dela tem uma pegada muito de tratamento também, né, os produtos eles tratam, né, e ao mesmo tempo embelezam, e eu costumo falar que assim, quando a gente fala de saúde mental e de autocuidado, né, a gente só cuida daquilo que a gente quer que dure, né, por que você está cuidando disso, né, por que você cuida dos seus filhos, por que você cuida do seu trabalho, você quer que dure, você quer que seja algo sustentável, né? Então, nesse janeiro branco, eu queria desejar aí para vocês que vocês também olhassem para vocês de uma maneira com mais compaixão, com mais paciência, né? Com você mesmo, com mais auto-perdão, né? Eu, por exemplo, estou aqui com o meu kitzinho, ó, que chegou hoje, é da linha 3, o meu. E, assim, se vocês perceberem, né, ó, tá um pouco falhadinho, assim, e tudo, mas é muito bacana quando você encontra empresas, enfim, que valorizem essa beleza de cada um, né? Então, assim, a gente não tá aqui falando de um padrão, né? A gente tá falando aqui da beleza, que ela é diversa, que ela é plural, né? Então, se eu pudesse, né, descrever, assim, e sugerir para vocês aí a meta de janeiro branco para 2021 seria investir nesse autocuidado, né? E quando eu falo autocuidado, eu falo assim, a gente vê muito as pessoas postando, skincare, né? E tudo, mas assim, o que é que faz sentido para você? O que é que te alimenta? O que é que te nutre? O que é que nutre a tua vida, né? Às vezes o autocuidado pode ser se afastar de relacionamentos tóxicos, pode ser trocar de um emprego que estava chato e não tinha a ver com a essência, né? Mas aí para isso a gente precisa se conhecer, né? E esse autoconhecimento ele é uma busca, ele é uma constante, né? A gente também trabalha no grupo um livro, vou sugerir aqui para vocês, que é muito bacana. É o livro Mulheres que Correm com os Lobos, né? A gente faz leituras desse livro, né? E ele tem um cunho totalmente psicológico e de autoconhecimento, né? Ele tem uma linguagem bem simbólica. Então a leitura dele às vezes não é muito fácil, né? Mas eu gosto de indicar esse livro porque ele incita uma busca interna, né? Então assim, mesmo sem você fazer terapia, enfim, você pode buscar esse autoconhecimento e descobrir o que é essa essência, né? Quem é essa mulher aqui que está me acompanhando hoje, aqui nessa live, né? E a partir disso, você fazer melhores escolhas, né? A partir disso, você fazer escolhas mais fortalecidas, escolhas que te tragam vida, que tenham troca, que tenham reciprocidade, né? Que tenham... Então... É um tema muito amplo, saúde mental, né? Mas se eu pudesse escolher
uma das coisas hoje aqui que eu queria que vocês pensassem, porque também esse é o trabalho do psicólogo, é fazer as pessoas pensarem sobre si mesmas, né? Pensarem sobre como estão vivendo nesse mundo, como é a relação, né? Cada um aqui vai estabelecer relações de maneiras únicas, né? Eu estabeleço relações de uma forma, né? Tem gente que já estabelece de outra, né? Tem gente que não gosta de tanto contato, tem gente que já gosta de mais abraço, né? São formas diferentes de se comportarem que impactam, né? E aí, que impactam na nossa saúde mental. Eu acredito que também falar de saúde mental é falar de aceitação, aceitar o diferente, né? Quando a gente entende, e geralmente a gente critica o diferente quando aquilo a gente nem mesmo aceita dentro da gente, que a gente pode ser diferente, né? Quando a gente passa a se conhecer, quando a gente passa a se aceitar, fica muito mais fácil, fica muito mais simples aceitar o outro, né? Porque eu costumo dizer que cada um aqui é uma amostrazinha da humanidade, né? Então a gente sente raiva, a gente se chateia, tem dias que a gente tá insuportável, né? Então quando a gente começa a entender as nossas raivas, as nossas necessidades, né, de sentimento, de acolhimento, fica mais fácil também a gente acolher e conviver com o outro, né? Outra indicação que eu poderia fazer aqui, que é uma leitura que eu ainda não terminei, mas que eu tô gostando muito, se chama o livro Comunicação Não Violenta, sabe? Eu acredito que muita coisa do nosso adoecimento, né? Nós somos seres linguísticos. O que quer dizer isso, né? Desde a nossa infância, lá, mesmo quando a gente não sabe falar, desde quando a gente está na barriguinha da nossa mãe, a gente já escuta, né? Palavras, a gente já escuta os sons, né? Os diálogos, as conversas. A gente não sabe ainda, a gente ainda não tem recurso e desenvolvimento para falar, né? Mas a gente está ali ouvindo. E são chamados os traços minêmicos, né? Que ficam escritos e que vão reverberar, mesmo que a gente não lembre, né? Lá na nossa tenra infância, foram escritos esses traços, né? E fazem parte da nossa história. Então a gente é linguístico o tempo inteiro, né? Então o que a gente aprende através da linguagem, o que eu estou fazendo aqui com vocês é através da linguagem, né? Eu estou usando a linguagem verbal e a visual, né? Existe também a linguagem corporal e por aí vai. Então, a forma também como a gente fala, o que a gente fala, as palavras impactam, né? Cada palavra também tem uma vibração, né? Por isso que eu tô aqui batendo na tecla dos pensamentos internos. Como é que tá aí os seus pensamentos internos? Como é que tá a voz interna, né? Porque saúde mental é ampla, né? Mas hoje eu quero trazer algo mais prático, algo que você possa fazer com você mesmo, né? Algo que você possa parar, poxa, quando eu erro, quando eu fico com raiva, o que é que passa, né? O que é que eu penso quando eu fico com raiva, né? O que é que vem, né? E se perguntar. E alguém falou aqui, amei tudo, amei a blusa, os acessórios, seu cabelo e você, obrigada. É um processo, tá, gente? Esse cabelo aqui, chegar até esse cabelo, meu povo, foi um processo de coragem, porque eu não tinha coragem não, né? Porque o que é o normal? Porque é o padrão, né? Mulher tem o cabelão, né? Quando a gente vai desenhar uma mulher quando é criança, a gente bota lá o cabelão para diferenciar, né? E tudo, então isso é um padrão, né? Que a gente tem desde criança, né? E eu tinha muito medo de cortar esse cabelo, sabe? E quando eu cortei, gente, sou eu, né? Mas até chegar lá é um processo, né? As mulheres aqui, teve alguém aqui que passou por transição capilar, a gente sabe que é um processo também que mexe internamente, né? Quando eu mexo na minha imagem fora, geralmente a gente externa, né? A nossa imagem externa é muito do que a gente pensa da gente por dentro, né? Então é um movimento de dentro para fora. Por exemplo, cuidar da beleza, às vezes, é futilidade, não tem nada a ver. Gente, é um movimento de dentro para fora, né? Às vezes, meu Deus, tem dias que eu faço a unha, assim, e eu fico morta de feliz, é uma alegria mesmo. Hoje chegou o meu kit, é sério. Eu fiquei morta de feliz, gente, eu vou tratar minha sobrancelha, vai crescer e vai. Pode parecer uma besteira, mas pra mim não é, né? Assim, pra mim me dá uma satisfação, eu tô me cuidando, eu tô
eu tô querendo, eu estou me amando, né? Quando você se cuida, né? Você quer que aquilo, e é um movimento assim de vida também, né? Poxa, se eu tô cuidando, eu quero que isso dure, eu quero que isso se mantenha, né? E eu quero mais vida pra isso também, né? Então, não existe make-up melhor do que no Ceará. Olha que bacana. Taliciane falou aqui. Beijo, Taliciane. Autocuidado eleva a autoestima, eleva, né? E assim, a gente precisa da autoestima, né? O que é essa autoestima, né? É o nosso alto valor, né? É o valor que a gente dá pra gente mesmo, né? Então, assim, quando a gente tá seguro desse valor, que a gente tem valor, que a gente importa, que a gente é importante, né? Por mais que as pessoas não reconheçam, né? Porque às vezes a gente fica esperando esse reconhecimento de fora, né? E hoje eu queria trazer a proposta para você também se reconhecer, né? Para você mudar esse diálogo interno aí, que muitas vezes pode estar implicado na síndrome da impostora, e se reconhecer, né? Agradecer, celebrar quando você tiver pequenas conquistas. Meu Deus, eu consegui, sei lá, um dia de dieta correta, assim, celebra, né? Fica feliz por você, né? Você não costuma dar parabéns para os outros, né? Quando alguém conquista alguma coisa. O Itaporã tá falando assim: estou amamentando e te assistindo com muita atenção hoje, gente. Que bacana, um beijo pra você. Que também a amamentação é um processo de autocuidado, de cuidado com o outro e de vínculo, né? A gente estuda lá na maternidade, né? Assim, quando a gente tá estudando as crianças, esse olhar da mãe, né? Às vezes tem gente que posta uma foto ou outra, eu acho lindo, né? Assim, o bebezinho, né, com olhar para a mãe, né? Então esse é um momento de muito vínculo também, que vocês possam aproveitar mais desses vínculos aí, né? Quando a ocitocina, né? Enfim, os hormônios estão aí também ajudando e esse vínculo é muito importante para o bebê, né? Esse vínculo de amor, de atenção, de cuidado, né? Que massa, viu, gente? Mais alguma coisa, alguma perguntinha? O que mais? Deixa eu ver aqui se colocou. Opa, meu Deus. Ai. Não consigo mais voltar. Enfim. Ai, voltei. Desculpa. É isso, gente. Então, pessoal, era mais ou menos isso que eu queria falar aqui com vocês. Outra coisa também, né? Carga mental. Eu já falei no comecinho, né? Da carga mental que é invisível. Então já passei disso. Gostaria de agradecer, né? A todos que ficaram até aqui, né? Essa pessoa que estava aumentando e que também estava aqui, né? Tava amamentando e escutando ao mesmo tempo, né? E criando um vínculo lá com o seu bebê, né? Então, eu queria agradecer a todos, eu queria agradecer também a SD Makeup Oficial, né, e todas as outras do Brasil aí que eu vi desde ontem, não, desde essa semana, né, as pessoas divulgando e tal, meu bannerzinho, muito obrigada pela oportunidade. Mais uma vez, quem quiser me acompanhar, eu tenho a minha rede social, que é Tamires Mesquita Psi. E também tem o Instagram do projeto, que é o @Grupo Mulheres Reais, né? Lá vocês têm as informações sobre como que funciona esse grupo, é muito bacana, né? São vivências, né? A gente traz todo um conteúdo aí que a gente viveu na pele, né? À luz da psicologia, né? Para ajudar mulheres, né? A lidarem com o seu dia a dia. A gente sabe que não é fácil, se desdobrando entre trabalho, casa, filhos, muitas vezes, né? Enfim. E aí a gente criou esse projeto para que a gente também consiga, dentro da sociedade, né, que a gente sabe que é bem machista muitas vezes, predominantemente patriarcal, mas a gente sabe que isso está mudando, criar estratégias para que a gente consiga estabelecer a nossa saúde mental aí, de uma maneira mais adequada, mais assertiva, né? E que tenha a ver com a essência de cada uma, né? Então, o que eu desejo para vocês aí é que o Janeiro Branco, ele dure de janeiro a janeiro, né? Desejo saúde mental, desejo muito amor próprio, desejo que você consiga olhar para o espelho e se ver bem, né? E se ver feliz
e se ver bonita, né? A beleza, ela não tá só no físico, tá, gente? Não fique se comparando com fulano, cicrano. O que é que você, né? Outra coisa também que acontece muito, né? As pessoas têm, não gosto de tal parte do meu corpo. E aí se apega àquela partezinha do corpo que às vezes é 5% ou nem isso, né? E esquece do restante, né? Fica apegado àquela coisinha que tem ali que ele não gosta e esquece do todo. E não vê o todo, né? Não vê a beleza que tem do todo, né? A beleza tá no seu jeito de falar, tá na pessoa que você tá no seu ser, né? E que vocês consigam ser vistos, né? Por isso, por ser quem são, tá bom? Então eu vou encerrar aqui, tá? E eu agradeço muito. Um beijo no coração de vocês aí pela paciência de ficarem, de me escutarem, de ficarem aqui, tá bom? Espero que eu tenha contribuído de maneira positiva aí com o janeiro branco de vocês, tá? Beijo grande, tchau, tchau!